Onde houver um lobisomem, haverá pânico. E onde houver pânico, haverá acidentes. Na noite de 22 de agosto de 1941, no Centro Histórico de Piranhas, no estado de Alagoas, um homem conhecido por Pedro de Cândido, depois de uma bebedeira, decidiu visitar um amante. E para que não reconhecesse, cobriu-se com capuz e seguiu pela estrada escura, sem saber que em poucas horas estaria morto. Pedro Rodrigues Rosa, conhecido por Pedro de Cândido, era uma figura bastante conhecida quando o capitão Virgulino Ferreira andava pela região do Baixo São Francisco, nos idos de 1930. E foi por essa época que os dois se conheceram, por intermédio da famosa família Félix, da cidade de Poço Redondo. Pedro de Cândido era irmão de Augusta, casado com Júlio Félix, um dos coiteiros da maior confiança de Lampião na região. E daí surgiu essa amizade de negócios que aos poucos se transformou numa relação de tanto apego e confiança entre o capitão cangaceiro e o fazendeiro coiteiro. Para quem não lembra, coiteiro é quem dava coito aos cangaceiros, ou seja, que abria um espaço na fazenda para que eles pudessem ficar ali, repousar, recebiam comida, toda a atenção do mundo, e em troca eles não atacavam aquelas fazendas, eles negociavam com o dono. Essa fazenda, no caso, ficava no povoado de Entremontes, localizado às margens do Rio São Francisco. Pedro de Cândido não é de todo um estranho, pelo menos não para os conhecedores da história do cangaço, pois trata-se esse homem do detrator de Lampião. Foi o cabo que era coiteiro e, junto com o irmão, depois de ter sido pressionado pela polícia, coube a ele a ingrata tarefa de, juntamente com seu irmão mais novo, que chamava Durval, levar as forças policiais até a Grota do Angico, no fatídico dia 28 de julho de 1938, no que culminou na morte de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, além do soldado Adrião Pedro de Souza. Após a morte de Lampião, depois desse acontecido, esse homem foi promovido a subdelegado de Piranhas, no distrito de Entremontes. Pois bem, apesar do grande impacto que causou naquela cidade a morte dos cangaceiros, o tempo passou, a poeira baixou e a mesma cidade se encontrava agora no estado de calmaria, pelo menos no que dizia respeito ao temor de ataque de cangaceiro, de invasão na cidade. Pois agora o que se falava era sobre o ataque de uma outra fera, mas essa dizem que um pouco menos temível que o flagelo do cangaço, pois se tratar de um lobisomem. Mas Pedro Coiteiro, que já tinha visto algumas das piores coisas, alguns dos piores acontecimentos da história do Nordeste, temia pouquíssima coisa. E diferente dos habitantes do lugar, ele rechaçava a ideia de que tal fera pudesse existir de verdade, e que, portanto, ele jamais seria atacado por qualquer coisa daquele tipo. Surpreso estaria ele se pudesse saber, depois de morto, que o seu fim brutal estaria irremediavelmente relacionado à figura de um lobisomem. Mas ele não sabia. Entretanto, este homem não era o único a não temer o lobisomem. Perto dali, em um bar, um jovem chamado Sabino ouvia histórias dos ataques do tal lobisomem. E, tão a par do medo que ele causava nas pessoas ali, decidiu que aquela mesma noite ia caçar o bicho. Desembainhou o punhal e, olhando para ele decidido, levantou-se, se afastando dos demais, decidido a encontrar e matar o lobisomem, ainda aquela noite, e partiu na mesma direção em que Pedro de Cândido tinha seguido. Além do punhal, levava uma perturbadora ansiedade por usá-lo, e não pouca habilidade para fazer isso. Pela estrada escura, à medida que ele se afastava do bar, ia se tornando cada vez mais ansioso e a noite mais sombria. A atmosfera pesada e carregada de maus presságios tornava a noite muito mais profunda, iluminada apenas pela claridade da lua cheia, que hora ou outra se escondia atrás das nuvens, voltando a aparecer em seguida, compondo um tipo de ritmo macabro de completa escuridão e clarão repentino. O pio de uma coruja agorenta, conhecida por rasga-mortalha, passou sobre a cabeça dele, anunciando que aquela era noite de desgraça. Era o canto de uma rasga-mortalha, canto esse que Pedro de Cândido também escutou e pressentiu que algo ou alguém se aproximava com cautela na escuridão. E, temendo por ser reconhecido, se apressou em puxar o capuz e se encolheu em um beco escuro.
mantendo-se de costas, à espera de que, quem quer que fosse, passasse logo para que ele pudesse seguir o caminho dele, no rumo da casa da amante. E assim de costa, ele sofreu o ataque, sem ter tempo de entender sequer o que o matava. Sentiu-se destroçado e, caindo de joelhos, entendeu que estava morto. Depois desse ocorrido, o rapazinho voltou correndo para o bar, os olhos arregalados e contando o que viu aos gritos: o lobisomem na sombra do beco. Naturalmente, aquilo fez juntar muita gente à volta dele, mas nenhum que concordasse em voltar com ele lá para o canto onde ele viu esse lobisomem para confirmar a história. E foi aí que Sabino lembrou de explicar: não tem nada para ter medo não, gente. Eu matei ele, eu matei o bicho com este punhal. E mostrou o punhal que ainda vinha pingando sangue. Eu destrocei ele, plantei-lhe a punhalada nas costas. Tava meio escuro, mas estou convicto de que vi quando o bicho tombou de joelhos, absolutamente morto. Por diante daquela gritaria, as casinhas foram acendendo as luzes e, em pouco tempo, uma pequena multidão de curiosos começou a seguir com ele, rumo ao beco indicado pelo bravo rapaz, matador de lobisomem. Sabino ia à frente, pela estrada escura, tremendo inteiro, de excitação pelo acontecimento, enquanto descrevia da seguinte maneira para os curiosos que o seguiam. O grito da fera tinha soado perturbadoramente humano, o que fez com que ele fugisse dali, antes de que o lobisomem se convertesse em homem diante dos seus olhos. Ele contou também que o bicho tinha o pelo estranhamente sedoso, como se fosse de veludo, e uma cabeça pontuda. Foi tudo que ele pôde ver na escuridão do beco. Por em pouco tempo se aproximaram e, de fato, de longe, viram exatamente a cena que o rapaz tinha descrito. Oh, meu amigo, pois foi nessa hora que a lua saiu de trás das nuvens e, clareando completamente o lugar, tudo foi compreendido, e sem que ninguém precisasse explicar. No lugar do que Sabino achou que era um lobisomem, como os amigos já devem ter percebido ou imaginado, se tratava de um velho conhecido nosso, com seu casaco varado a punhaladas e completamente empapado de sangue, morto no beco. E esse homem era Pedro de Cândido. O engano causado pela pouca luz e por uma peça de roupa causou o fim do coiteiro traidor, que ao fim de contas foi traído pela própria roupa do corpo. E nesse instante, a cidade inteira testemunhou o fim daquele que foi o mensageiro da morte, da fatídica tragédia dos Angicos, onde o bando de Lampião foi pego de surpresa, covardemente destroçado e decapitado, encerrando aí uma das histórias mais intrigantes do sertão nordestino do Brasil e fazendo nascer uma lenda a respeito do cangaço. 2 anos depois dessa chacina, Corisco também viria a morrer. Dizem que Dadá, que era esposa dele, tentou reavivar o cangaço, mas sem sucesso. Mas voltando a esse ocorrido, de muito tempo atrás no Centro Histórico de Piranhas, depois de saber essa história, tomar conhecimento desses relatos que eu vi na internet e decidi fazer um vídeo aqui contando a história, eu fiquei me perguntando, e afinal de contas, o tal do lobisomem existiu ou não? Se algum de vocês que está escutando, que está vendo esse vídeo, souber a resposta, por favor, deixa nos comentários, que eu quero pesquisar para saber afinal a identidade, quem era, de onde era, e como terminou essa história e como terminou por Sabino. Porque essas informações, mesmo pesquisando, eu não encontrei. E de toda maneira, acho justo deixar aqui os créditos do blog, do site, de onde eu tirei essas informações para fazer esse vídeo. Meu sempre muito obrigado pela companhia, pela boa atenção de vocês, pelo apoio que sempre tem dado a esse canal. E se você não é inscrito e pretende apoiar vídeos como esse, eu peço encarecidamente que você deixe um like, comente, se inscreve, compartilhe com seus amigos, que custa pouquinho, mas estimula muita gente a continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor. E sem mais, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!